Olá, boa noite. Boa noite. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu enquanto discursava em um ato de campanha antes das eleições para o parlamento que serão realizadas no domingo. Ele levou 2 tiros, um deles no coração. O crime aconteceu na cidade de Nara, a quase 500 quilômetros de Tóquio. Apesar da segurança no local, as pessoas conseguiam se aproximar com facilidade do político. Imediatamente após os disparos, os seguranças neutralizaram o suspeito no chão e agora está sob custódia policial. De acordo com vários meios de comunicação locais, o suspeito é um japonês de 41 anos que já integrou a Marinha do Japão. Ele teve uma arma caseira confiscada e estaria frustrado com o ex-primeiro-ministro. Quase 2 anos depois de ser obrigado a deixar o cargo por problemas de saúde, Shinzo Abe morreu em um hospital de Kashihara poucas horas depois. Abe tinha 52 anos quando assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2006 e se tornou a pessoa mais jovem a ocupar a posição e por mais tempo na história política do Japão. Ele foi um conservador linha dura que promoveu a revisão da Constituição Pacifista do Japão para reconhecer os militares do país. O primeiro mandato, em 2006, foi turbulento, marcado por escândalos, disputas e terminou com uma renúncia depois de 1 ano. Voltou a ser candidato e retornou ao cargo em dezembro de 2012, em uma vitória que encerrou um período turbulento em que os primeiros ministros se substituíam em ritmo de até 1 por ano. Foram mais 8 anos de poder. Abe ficou famoso no exterior pela estratégia de recuperação econômica, conhecida como Abenomics, iniciada em 2012 com uma mistura de flexibilização monetária, recuperação orçamentária e reformas estruturais. Muitas vezes atingido por escândalos que afetaram pessoas próximas, soube aproveitar os acontecimentos externos, como os lançamentos de mísseis norte-coreanos e desastres naturais, para desviar a atenção e se apresentar como um líder indispensável diante das adversidades. Também foi beneficiado pela falta de um adversário do mesmo porte dentro do partido, o Partido Liberal Democrata, e pela fragilidade da oposição, que ainda não se recuperou da passagem desastrosa pelo governo entre 2009 e 2012. Sua popularidade foi afetada com o início da pandemia, com uma política considerada lenta e confusa. Os Jogos Olímpicos de 2020 seriam o grande momento do mandato, mas foram esvaziados pela Covid-19 e foram realizados sem a presença de torcedores nos estádios. A trágica morte de Shinzo Abe nesta sexta-feira faz muitos se perguntarem a motivação do crime e como o suspeito conseguiu a arma, já que o acesso a armas no país é extremamente restrito e as mortes por armas de fogo são muito raras. A Polícia Federal prendeu o principal suspeito de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O homem foi detido em flagrante por uso de documento falso enquanto prestava depoimento e ainda negou o crime. A Polícia Federal prendeu o peruano Rubens Vilar Coelho, suspeito de ser o mandante nos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Conhecido como Colômbia, ele foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Uma das linhas de investigação aponta que Colômbia, acusado de fornecer entorpecentes do Peru e da Colômbia a facções brasileiras, estaria incomodado com a atuação do indigenista. Isso porque Bruno Pereira chegou a apreender barcos e peixes que pertenciam à quadrilha. O lucro da pesca ilegal seria apenas um meio de lavar o dinheiro do narcotráfico. Ele negou a participação nos crimes que aconteceram na reserva indígena do Vale do Javari, no Amazonas, no dia 5 de junho. Com a pena do crime de uso de documentos falsos é superior a 4 anos, Coelho não poderá ser solto por pagamento de fiança. A Polícia Federal pretende pedir a prisão temporária dele para que possa aprofundar as investigações. Rubens Vilar Coelho teria ainda ligação direta com os 2 irmãos presos pela Polícia Federal, Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, e Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos.
Um tio de Amarildo, que atua como líder comunitário, também é apontado como funcionário de Colômbia. O ex-presidente da FIFA e da UEFA, que corriam o risco de serem condenados até 5 anos de prisão por corrupção, foram absolvidos nesta sexta-feira em um tribunal da Suíça. Michel Platini e o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, foram absolvidos nesta sexta-feira na Suíça no caso de fraude que acabou em 2015 com as ambições do ex-jogador francês de assumir a liderança da entidade que comanda o futebol mundial. Em silêncio, os dois acusados, que se declararam inocentes, ouviram a leitura do veredito do processo, pelo qual poderiam ser condenados a 5 anos de prisão. O Tribunal Penal Federal de Bellinzona não seguiu as recomendações da promotoria, que havia solicitado pena de 1 ano e 8 meses de prisão com suspensão condicional. O ex-capitão da seleção francesa comemorou em um breve comunicado a vitória e voltou a mencionar uma manipulação político-judicial para afastá-lo do poder. O julgamento foi por um caso em que os dois políticos eram acusados de terem obtido ilegalmente, em detrimento da FIFA, um pagamento de 2 milhões de francos suíços em favor de Michel Platini. Defesa e acusação concordam que Platini e Blatter assinaram um contrato que estipulava uma remuneração anual ao francês. Em janeiro de 2011, o jogador, que foi presidente da UEFA, mencionou a existência de uma dívida, descrita como fatura falsa pela acusação. Os dois insistem que concordaram desde o início com um salário anual por meio de um acordo de cavalheiros verbal e sem testemunhas, sem que as finanças da FIFA permitissem o pagamento imediato a Platini. O tribunal considerou que a fraude não ficou estabelecida com uma verossimilhança e aplicou o princípio do direito, que prevê o benefício da dúvida em favor do réu. E veja a seguir, a inflação no Brasil registra novo aumento, impulsionada pelos alimentos. E veja também, governo libera tecnologia que permite pagamento de compras com cartão do Auxílio Brasil. A inflação no Brasil registrou um novo aumento, chegando a 11,89% no acumulado em 12 meses. Os brasileiros tiveram uma queda no poder aquisitivo e cerca de 33 milhões de pessoas passam fome no país. De acordo com os números oficiais, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, os preços subiram 0,67% no mês passado, após um avanço de 0,47% em maio. A alta de junho foi influenciada principalmente pelo aumento de 0,80% no setor de alimentação e bebidas, que tem um grande peso no índice. Todos os 9 grupos de produtos e serviços estudados tiveram variação positiva em junho. Como muitos países, a maior economia da América Latina está lutando contra uma alta da inflação, que na medição anual se mantém acima dos 2 dígitos nos últimos 10 meses. Até agora, a inflação acumula um avanço de 5,49%, já acima da meta do Banco Central de 5% para todo o ano. Provocado pela invasão da Rússia na Ucrânia, o aumento dos preços dos combustíveis tem sido um dos fatores mais determinantes na alta dos preços. Dezenas de milhões de brasileiros viram seu poder aquisitivo desmoronar, enquanto 33 milhões passam fome e mais da metade da população, 125 milhões de pessoas, vivem em situação de insegurança alimentar. E por falar em alimentação, o trabalhador brasileiro gasta em média R$ 40 para comer fora de casa em dia de serviço. O preço da refeição aumentou mais de 17% depois da pandemia. Os dados são de uma pesquisa feita a pedido da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. O estudo foi feito entre fevereiro e abril. Participaram da pesquisa estabelecimentos de 51 cidades brasileiras e do Distrito Federal que aceitam o Vale-Refeição como forma de pagamento. O resultado mostra que o valor médio gasto pelo trabalhador para comer fora de casa em dia de serviço é de R$ 40,64. E esse custo aumentou
cresceu 17,4% em relação a 2019, ou seja, antes da pandemia. A capital que tem o almoço mais caro do país é São Luís, com custo médio de R$ 51,91. O Rio de Janeiro vem a seguir, com R$ 47,09. Depois, Florianópolis, Aracaju, na quinta posição aparece Natal, São Paulo ficou em sexto lugar. Agora, a capital que oferece a refeição menos cara é Goiânia, R$ 27,94. O cálculo foi feito com base na refeição considerada ideal pelo PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Inclui o prato pronto, uma bebida, uma sobremesa e o café. Os números apresentados pelo IBGE mostraram que os preços elevados causam forte impacto no bolso dos brasileiros. Além da alimentação, itens de diversos segmentos registraram alta, alguns quase triplicaram de valor. A disparada dos preços segue causando pesadelos nos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, que analisou 360 produtos. Quase a metade deles registraram alta no mês passado. Entre eles estão os serviços de variados setores, como o diesel, transporte por aplicativo, o leite e até mesmo o pepino. Andar de avião tem sido mais caro para os brasileiros, já que as passagens aéreas quase triplicaram de preço no último ano. Mas viajar é uma tarefa cada vez mais distante da realidade da maioria dos brasileiros, que encontram dificuldade até mesmo para fazer uma simples salada, já que o pepino e a cenoura quase dobraram de preço nos últimos 12 meses. Entre os produtos e serviços que também aumentaram o preço, vale destacar também os combustíveis e o seguro de carro. Entre os combustíveis, o óleo diesel foi o único que subiu em junho, passando a acumular avanço de mais de 50%. A melhora do mercado de trabalho e o aumento da demanda do setor de serviços fizeram a Confederação Nacional da Indústria elevar a projeção de crescimento da economia neste ano de 0,9% em abril para 1,4% em julho. No fim do ano passado, a CNI tinha projetado crescimento de 1,2%. Mas com a guerra na Ucrânia e os lockdowns na China, levaram a instituição a reduzir a previsão para 0,9% há 3 meses. Os números foram baseados no desempenho da economia no primeiro trimestre. O gerente executivo de economia da CNI disse que os números do segundo trimestre, disponíveis até o momento, permitem esperar um melhor desempenho do setor. De acordo com a Confederação, a recuperação do mercado de trabalho continua, com o emprego formal em elevação desde 2020, com 97 milhões e meio de pessoas ocupadas. Apesar da inflação elevada, o rendimento médio real também está crescendo. Esses dados fizeram a entidade reduzir de 12,9% para 10,8% a expectativa da taxa média de desemprego em 2022. A previsão de crescimento da massa salarial real subiu de 1,4% para 1,6% neste ano. E veja a seguir, cresce o número de casos de golpes pela internet contra idosos. E ainda, norte-americano testa positivo para a Covid há 471 dias, fato que chamou a atenção de médicos e especialistas no mundo. O governo municipal de Pequim desistiu dos planos de permitir que apenas pessoas vacinadas entrassem em locais fechados, como bibliotecas, cinemas e academias, a partir de segunda-feira, após uma forte reação online nesta semana. A exigência teria marcado um movimento raro na China, onde o governo central insiste na vacinação voluntária e rapidamente anulou outras tentativas de funcionários da linha de frente para emitir diretrizes de vacinação obrigatória. Um cidadão norte-americano testa positivo para a Covid-19 há 471 dias. O fato curioso chamou a atenção de médicos e especialistas no mundo todo e virou até matéria para estudo em uma universidade, uma das mais importantes dos Estados Unidos. O paciente contaminado pelo vírus da Covid-19 há mais de um ano continua testando positivo. E, além disso, ele também tem câncer.
A doença descoberta no paciente é uma espécie de infecção crônica do vírus da Covid e dentro do seu sistema existem pelo menos 3 variantes que aceleram as mutações e dão maiores condições para que outras novas comecem a se desenvolver. No organismo do paciente foram encontradas diversas variantes já extintas, mas que, se não forem tratadas corretamente, correm o risco de se propagarem para outras pessoas. Isso leva a crer que ele porta um vírus em seu corpo capaz de se multiplicar 2 vezes mais rápido do que o normal. Esse processo só foi descoberto através de experiências com sequenciamento molecular capaz de identificar as variações e que pode servir de auxílio no combate da doença. Por fim, foi declarado pelos pesquisadores que as infecções crônicas podem representar um problema, já que o vírus continua infeccioso e o paciente pode espalhar as variantes, mesmo sem sentir nenhum sintoma. A Casa Branca advertiu o governador do Texas, Greg Abbott, contra a intromissão nos assuntos federais após a polícia do estado deter imigrantes que cruzaram ilegalmente a fronteira do México. O estado norte-americano, que possui a maior fronteira com o México, configura um potencial conflito legal com a capital, Washington. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, a fiscalização da imigração é uma autoridade federal e os estados não deveriam se intrometer nela. A secretária ainda acusou Abbott de ter um histórico de causar caos e confusão na fronteira. A ordem do governador texano autoriza a Guarda Nacional do Estado e o Departamento de Segurança do Texas a prender imigrantes que não estão portando o documento e devolver à fronteira. Greg Abbott há muito tempo atacou os democratas em Washington por supostamente serem brandos com a imigração e disse que a medida tomada por ele era necessária porque o presidente Joe Biden se recusa a fazer o seu trabalho e cumprir as leis de imigração promulgadas pelo Congresso. A ordem de Abbott veio apenas uma semana depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos liberou o governo de Biden a encerrar a chamada política Permanecer no México, instituída pelo ex-presidente Donald Trump. Apesar das instabilidades políticas e diplomáticas, a economia avançou e gerou 372 mil novos empregos nos Estados Unidos, ante 250 mil esperados no mês de junho. De acordo com dados publicados pelo governo nesta sexta-feira, o desemprego se manteve estável em 3,6%. A economia ganhou 2.740.000 empregos na primeira metade do ano, índice maior do que a maioria dos anos desde 2000. O salário médio por hora também teve um acréscimo de 10 centavos. Porém, os dados oferecem pouco consolo ao Federal Reserve, Banco Central americano, que declarou guerra à inflação, que atingiu o nível mais alto em 40 anos. Para controlar o cenário, o Fed implementou um aumento significativo nas taxas de juros. Segundo o relatório, o setor privado foi um dos destaques, se recuperando após a pandemia de Covid e colaborando com 140 mil novos empregos. Na Rússia, tanto as clínicas de beleza quanto os clientes sentem o impacto da guerra. As sanções ocidentais tornaram os estoques limitados, preços ficaram inacessíveis e fabricantes até deixaram o país. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a Rússia ocupa o 9º lugar no mundo em realizações de procedimentos estéticos, cirúrgicos e não cirúrgicos. Em 2021, o faturamento foi equivalente a mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais, 2% a mais que em 2020. Agora, com a invasão na Ucrânia, o setor está em crise. A maioria das próteses, por exemplo, são importadas. 60% vem dos Estados Unidos e 13% da Alemanha, países que sancionaram a Rússia. E, consequentemente, as cadeias logística e financeira do comércio internacional são parcialmente afetadas, dificultando as importações e afetando tanto a reconstrução mamária quanto as cirurgias estéticas. A situação também é difícil para preenchimentos faciais,
que são populares no país. O presidente da Liga para a Defesa dos Doentes, Alexandre Saversky, teme que produtos baratos, mas potencialmente perigosos, cheguem em breve às clínicas e que esta situação se generalize para todo o setor da saúde. E veja a seguir, estado de São Paulo é considerado o mais sustentável do Brasil. E ainda, domingo é o Dia Nacional da Pizza. E a cidade de São Paulo é uma